Abra sua Bíblia em Atos 16. Atos 16, de 6 a 10. Vamos orar primeiro. Pai, obrigada. Obrigada pelo teu amor. Obrigada por sua bondade. Obrigada por sua misericórdia. Obrigada por sua palavra. Obrigada pelo teu Espírito em nós. Obrigada, meu Deus, porque o teu amor nos sustenta. Obrigada porque o Senhor não abandona os seus filhos. Pai, eu clamo a Ti que o Senhor fale ao nosso coração. Ó Deus, ilumine a nossa mente, a nossa alma. Precisamos ouvir a Sua voz nessa noite. Ó Deus, dependemos de Ti em todo tempo. Ó Deus, queremos dizer que confiamos em Ti, amamos ao Senhor. Obrigada por Sua palavra. Faz a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. A mensagem, obrigada, Rosa. A mensagem de hoje, nessa quinta-feira profética, é chamados para transformar territórios. Nós temos ouvido muitas mensagens, né, sobre transformação. E eu sei que todos nós aqui queremos que esse mundo seja transformado, a nossa família seja transformada, nossa igreja, nossa casa. Sempre tem um alvo para alcançar a nossa própria vida, né? A começar em mim, a começar em nós. A gente fala assim, Senhor, me transforma, trabalha no meu coração, trabalha no meu ser. E o nosso Deus é fiel para trabalhar. E esse texto é um texto profético, hoje é uma quinta-feira profética. Então, pedir ao Senhor um texto que nos desse esperança, porque temos lutado tanto, né? Todos nós, cada um com a sua história, cada um com seus desafios, cada um com seus medos. Temos lutado muito. E glória a Deus, o Senhor não abandona os seus filhos. A gente permanece, né, com a esperança, com o coração cheio de esperança que Ele vai fazer. E fazemos muitos planos, sonhamos, planejamos. E nós vamos ler aqui sobre a história de 2 missionários que fizeram muitos planos. E que Deus, no meio do caminho da jornada, mudou os planos. E eles viveram uma grande aventura. E nós vamos ler sobre isso, porque nós também estamos vivendo uma grande aventura com o Senhor Jesus. A gente já sabe qual é o final, que é estar com Ele no fim. Mas o que vai acontecer até chegar lá é uma surpresa para a gente. Mas a gente tem a certeza que Ele está conosco, amém? Atos 16, a partir do 6, diz assim: a visão de Paulo em Troade. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira de Mísia, tentaram entrar em Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então, contornaram a Mísia e desceram a Troade. E durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. E você pode manter sua Bíblia aberta aí, nesse capítulo 16. A gente não vai ler tudo, só alguns versículos, e depois, se você quiser ler novamente essa história em casa, que você já conhece. É tão inspiradora essa história.
mas eu quero relembrar com vocês alguns pontos para, digamos assim, relembrar alguns pontos para fortalecer e nos animar na nossa fé. E nesse início, a visão de Paulo entrou. Paulo estava numa viagem missionária. Eu gosto muito das histórias de Paulo. Gosto muito das cartas de Paulo. Sempre vamos ver falando alguma coisinha dele. Porque a gente aprende muito, né, com ele. E aí, um pouco que eu aprendo, eu gosto de compartilhar. E assim que ele teve a visão, imediatamente, ele procurou partir para o destino, concluindo que Deus havia chamado para anunciar o Evangelho. Ele já estava no coração que ele era missionário, ele já sabia que ele ia sofrer por Cristo, porque Deus tinha falado com ele. E ele e seus companheiros viajaram em muitos lugares. E ele tinha uns planos. A intenção dele era ir para a Ásia. Chamou Silas e iam para a Ásia. Imagino que ele carregava em sua bagagem muitas esperanças, muitas expectativas para quando chegar na Ásia, né? Imagina o coração de um missionário, né, Léo? Você sabe o que é isso, né? Pastor Clériston, né? Pensar assim, vou em tal lugar, o que será? Rosa, né? Aquelas pessoas sedentas do Evangelho, o coração do missionário arde para levar a boa notícia. E Paulo estava assim, muito animado, ele e seus companheiros, para ir para a Ásia. E só que eles foram impedidos, foram direcionados para a Macedônia. Paulo e Silas fizeram um planejamento missionário, mas o Espírito Santo tinha outros planos que só revelaria durante a jornada. Engraçado, né? Às vezes a gente fica pensando, a gente ora pedindo a Deus para Ele revelar tudo. Mas Ele só fala assim, vai que eu vou com vocês. Enquanto está andando, Ele vai falando aos pouquinhos, né? Ele acende uma luz que dá para você andar sem tropeçar, mas também não dá para você enxergar o fim. Você só apenas vai e confia que vai. E Deus mudou os planos, mas Ele não mudou o propósito. Então, às vezes, na nossa vida, a gente faz vários planos. E enquanto a gente vai caminhando, as coisas vão mudando. Acontece uma coisa, acontece outra. Mas o Senhor não muda o propósito. Se não dá para ser daquele jeito, vai ser de outro, mas a vontade dEle vai ser feita. Vai ser surpresa para nós, mas não é surpresa para Ele. Ele já sabe. E esses homens, eles eram cheios do Espírito Santo, de poder, corajosos, amavam muito a Jesus, e eles estavam vivendo uma grande aventura, né? Quem obedece a Deus vive uma jornada que glorifica a Deus. E à medida que você glorifica a Deus, você vive essa aventura surpreendente. Você é surpreendido, você já sabe que Deus vai fazer maravilhas, mas você não sabe nem aonde, nem como, nem com quem. Mas Ele vai fazer. Então você só decide ir na força do Senhor, na graça de Deus, e fica atento para ver os sinais e maravilhas que Ele vai operar. Porque Ele vai. Então, quantas vezes nós fizemos alguns planos, pregamos o Evangelho para uma pessoa, e você está falando o Evangelho para ela, aí a outra, que talvez está servindo a sua mesa, você está numa cafeteria falando de Jesus, mas a pessoa que está te servindo é que está ouvindo o Evangelho. A pessoa que você está pregando não se converte, mas a outra você nem está olhando, ela ouviu você falar e se converteu. Porque é assim, a semente cai em vários lugares. Uma vez eu estava orando na época da Casa de Paz, e eu falando com Deus, né? Esperta eu. Deus, mostra a casa que a gente tem que ir, entrar, que as pessoas vão se converter. Aí Ele falou assim, lança semente em todo lugar. Umas portas vão se fechar, outras vão abrir.
Umas vão abrir, vão fechar as portas, mas outras vão ficar eternamente abertas. Mas nós não sabemos, porque depende do coração do homem. E o coração do homem é enganoso. E se fecha, e só Deus sabe o processo que vai acontecer. Mas o nosso dever é semear. Mas aí Deus tinha um direcionamento para Paulo. Então ele não foi para a Ásia, ele sonhou. O Espírito Santo deu ele uma visão sobrenatural. E ele imediatamente obedeceu. Foi o tempo de acordar, comer, arrumar a bagagem e dar meia volta e ir para o outro lado que Deus falou. O Espírito Santo é maravilhoso, né? E às vezes a gente está naquele reaviva, né? Que a gente vive muito isso. E Deus fala com um, fala com o outro, e vai se encaixando as peças, a gente vai dependendo de Deus, Ele vai fazendo, é total dependência. E os nossos irmãos missionários aqui, Paulo e Silas, estavam nessa total dependência. E aí eles foram para Macedônia, ficaram por lá por vários dias, né? Porque estavam lá abrindo, eles iam mudar um território. Eles estavam ali semeando a palavra. Então não era um negócio de um bate e volta. Eles ficaram vários dias lá. E como eles começaram a semear? Versículo 13, vamos lá. Atos 16, 13. E o apóstolo Paulo mesmo diz: no sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos, começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Então, antes de ganhar um território, transformar um território, ele deve ser regado com lágrimas, lágrimas de oração. E eles foram para lá, para procurar um lugar para orar. Eles estavam em um lugar que não sei se tinha sinagoga, não tinha pessoas que eles conheciam, mas eles estavam lá. Eles procuraram um lugar calmo e foram orar. Quando chegaram lá, começaram a orar. Olha aí, Deus já abre a porta. Pessoas que vieram ao encontro deles no rio ali. Sentamos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. E ali começou então, já começaram a orar, surgiu pessoas, começou um bate-papo, vem cá, vem lá, começou a conversar. E uma das que ouviram era uma mulher temente a Deus chamada Lídia. Lídia já conhecia a Deus, mas ela não conhecia ainda a Jesus. Então Paulo se apresentou, falou o plano de salvação para ela. Essa mulher era uma comerciante importante da cidade. Ela era vendedora de púrpura. E o Senhor abriu o coração para atender a mensagem de Paulo. E ela foi batizada. Versículo 14, versículo 15. E além dela ser batizada, ela hospedou os missionários na casa dela. Então veja bem os planos do Senhor. Já tem crente, já agora. Já tem um lugar para ele ficar. Ele vai ficar mais um pouco. Então, assim, foi gradativo. Nada disso foi planejado. Deus foi abrindo a porta na medida que eles foram orando e botaram o pé no mundo. E Deus foi. Eu não estou dizendo que não precisa de planejamento. Eles tinham se planejado. Eles tinham dinheiro, eles tinham comida, eles tinham provisão para ir num lugar até mais longe. Mas Deus mostrou para outro lugar. No decorrer do planejamento, mudou o local. Mas, à medida que a necessidade vinha, Deus trazia provisão para eles. Então, estava correndo tudo bem, glória a Deus, tudo como é esperado. O Senhor agindo, o Espírito Santo, gente se convertendo, gente sendo batizada.
E eles continuando orando pela cidade. E lógico que isso ia chamar a atenção das trevas, que se irritou com a presença de Paulo e Silas e agora mais crentes na cidade. O Senhor abriu corações daquelas pessoas. Elas foram batizadas, elas foram curadas. E isso incomoda as trevas. Jesus falou que nós seríamos odiados por esse mundo. Então, se você é crente, você está num lugar e que você é tolerado, que você sente que tem gente que não gosta de você, é por causa da luz que está em você. A sua luz incomoda as trevas. Então, as trevas naquele lugar ficou incomodado. Então, lá no versículo 16, Paulo, ele e Silas estavam indo para um lugar de oração novamente. Não é porque as coisas estavam começando a dar ruim, mas não é porque eles não oravam. Eles estavam orando. O que mais eles faziam era orar. E aí eles estavam indo para um lugar orar. E ele conta aqui: encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. E ela ganhava muito dinheiro para seus senhores com adivinhações. E essa moça seguia Paulo e a nós gritando: esses homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Aí você pode perguntar: gente, mas ela não está elogiando? Né? Não, Paulo estava ali secretamente pregando o evangelho. Para pregar o evangelho aos poucos, ganhar uma família de cada vez, fortalecer uma igreja. E a igreja daquele lugar ia crescer. Se os romanos percebessem isso antes do tempo, poderiam prendê-los e parar com tudo. Então o que Satanás fez? Falou a verdade? Falou, mas antes da hora, para atrapalhar, para impedir que o evangelho crescesse. Era uma bajuladora. Quantas vezes nós temos um monte de bajuladores, né, que parecem que estão ajudando a gente, mas não estão. É apenas peso morto. Só estão atrapalhando, se colocando no meio do caminho. Mas Paulo não brigou com ela, não. Ele brigou com Satanás, que estava com ela. Sai em nome de Jesus. E ela foi liberta. E nisso que ela foi liberta, as pessoas que ganhavam dinheiro com ela, que tinham um espírito de adivinhação, ficaram sem ganhar aquele dinheiro e deu uma revolta contra eles. Eles foram as autoridades da região, inventaram um monte de mentira, que é assim que Satanás trabalha, com o engano, com a mentira. E Paulo e Silas foram presos. Vocês conhecem a história, né? E às vezes a gente fica pensando, alguns crentes: poxa, eu fiz tudo certo. Eu ia para um lugar, será que se eu tivesse ido, teria sido diferente? Às vezes, né? Passa, Satanás vai falando na cabeça da gente, a carne. Poxa, estou obedecendo a Deus, fazendo tudo certinho. Ganhei uma família para Jesus, tem gente sendo curada, tem gente sendo liberta. E agora, por que aconteceu isso comigo? Estou aqui preso. E detalhe, antes deles serem presos, eles foram julgados injustamente, e a multidão, lá no versículo 22, a multidão juntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que lhes tirassem as roupas, olha a humilhação, e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. E o carcereiro, lembra bem desse nome, o carcereiro, ele recebeu instruções para vigiá-los com cuidado. E, tendo recebido em tais ordens, ele os lançou num cárcere interior e lhes prendeu com pés no tronco. Então, eles não estavam não só presos lá embaixo, no buraco, mas eles estavam presos em correntes num tronco. E às vezes a gente fica pensando assim: meu Deus,
Mas eu não estou trabalhando, né? Às vezes acontece algum revés na vida da gente, né? Estou trabalhando para o Senhor. Eu estou bem. Por que estão inventando essa mentira? Por que fizeram isso? Por que fizeram aquilo? Por que essa fofoca? Né? A gente começa a se lamentar, começa a murmurar, perguntando, oh Deus, por quê? Né? O porquê. Mas havia um motivo, um para quê. O Senhor transforma reveses em bênçãos. Isso não quer dizer que esses reveses não vão doer. Pensa que Paulo e Silas levaram uma baita de uma surra, nus, na rua, a humilhação de estar. E eles foram presos. Mas eles não murmuraram, eles não reclamaram. E eles sabiam que isso poderia ocorrer, porque eles estavam pregando o evangelho debaixo de perseguição. Mas eles não pararam de fazer isso. Eles não pararam de pregar o evangelho. E mesmo todos doídos da surra que tomaram, não podiam nem deitar direito na prisão porque estavam acorrentados. À meia-noite, vocês conhecem essa história linda, né? Porque tem um de repente das trevas que vem e pega de surpresa, igual essa mulher endemoniada, que foi lá de repente, quando eles estavam indo orar, eles não estavam indo fazer nada de errado, eles estavam indo orar, e a mulher foi lá, começar a mostrar para todo mundo, e aí ela foi liberta, porque o servo de Deus, mesmo em meio à batalha, o trabalho dele é libertar as pessoas. Ela estava ali com outras intenções, mas ele orou por ela, e ela foi liberta. E nisso que ela foi liberta, aconteceu tudo isso que eu acabei de contar. E talvez outras pessoas iriam murmurar. Ah, é assim que é servir a Deus? É passar por esse tipo de coisa? Mas eles tiveram o de repente das trevas, mas eles também tiveram um de repente dos céus, um de repente de Deus. E no versículo 26, de repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. De repente de Deus é muito maior, muito significativo, muito mais poderoso do que o de repente das trevas. E eles, por que isso aconteceu? Por que houve o de repente de Deus? Porque eles não murmuraram, eles não reclamaram, podia até estar gemendo porque estava doendo. Mas em vez disso, eles oraram e adoraram. Em meio à prisão, em meio à dificuldade, em meio à dor, estavam sozinhos, poderia estar no frio, não sei. Mas o fato que a Bíblia diz que eles estavam feridos, presos, à meia-noite, e estavam orando e cantando hinos a Deus. E os outros presos os ouviam. Era um testemunho. Os presos estavam ao redor, ouviram aqueles louvores, ouviram as orações, e todo aquele lugar, que era um lugar de tenebroso, um lugar das trevas, um lugar de prisão, um lugar de dor, começou a se encher de cânticos, de adoração, da presença de Deus, e eles começaram a mudar territórios ali. Ele mudou aquele território, ele mudou a prisão, ele mudou a cidade ali da Macedônia, pela presença de Deus. Porque eles estavam ali transformando aquele lugar, começaram a orar, começaram a conversar com as pessoas, a liberar a bênção. As trevas quiseram abafar, quiseram impedi-los de fazer isso. Mas o Senhor Deus é um Deus fiel, Ele não abandona os seus filhos. E houve um terremoto violento que libertou eles do cárcere. E o carcereiro, lembra do carcereiro que recebeu as ordens que eu falei? Lembra desse nome, lembra desse Senhor? Ele
estava lá. E quando viu aquilo tudo, ele pensou, agora o povo fugiu. O povo continuou lá. Mas por que o povo continuou lá? Por causa da presença de Deus. Porque eles estavam impactados com o poder de Deus, que moveu as cadeias, que quebrou os grilhões, que encheu aquele lugar de tanto poder, que houve um terremoto ali. E um terremoto que não acabou com a vida deles, não destruiu eles, só quebrou as correntes. Agora imagine, um terremoto para abrir as cadeias, abalar os alicerces, quebrar as correntes, mas não machucou ninguém. É porque era algo sobrenatural. Era para quebrar o que era preciso quebrar. Mas as pessoas ali, Deus estava cuidando. Porque Ele é bom, não foi um terremoto comum. E a gente aprende com eles assim, que naquele mesmo momento que eles estavam glorificando, porque tudo aquilo aconteceu, o carcereiro veio de joelhos chorando e perguntou para eles, o que preciso fazer para ser salvo? Como ele sabia que ele precisava ser salvo? A presença de Deus, a adoração, aquele lugar transformado. O Espírito Santo ali convence da justiça, do pecado e do juízo. O Espírito Santo, ele traz a realidade, a luz do Senhor, joga a luz em nossas trevas, e a gente sabe exatamente do que a gente precisa diante da luz do Senhor. E quando ele estava ajoelhado ali, apóstolo Paulo falou, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e tua casa. E o carcereiro foi salvo. Depois o carcereiro limpou as feridas de Paulo, levou Paulo para a casa dele, e tudo ficou bem, até as pessoas, as autoridades que tinham colocado Paulo na prisão, ficaram com medo depois, porque souberam depois que Paulo era romano. O julgamento foi tão injusto que eles nem procuraram saber quem era Paulo, se ele era romano ou não. Foram logo metendo chicote nele e Silas. Ouviram só as mentiras de Satanás. E aí Paulo falou, não, vocês não vão mandar a gente embora assim não. Primeiro vocês têm que vir conversar comigo. Agora ele era a autoridade ali daquele lugar, porque a graça do Senhor estava sobre ele, e as pessoas tinham temor do que tudo que aconteceu. Então nós passamos por reveses, a gente aprende com Paulo. Passamos muitas vezes por reveses, enquanto nós estamos obedecendo a Deus. Não é porque a gente está distraído, não. Mesmo obedecendo a Deus, passamos por dificuldades. Não é só vitória, não. A vitória vem, mas não é só vitória na jornada. Mas ela uma hora vai chegar. É se manter firme, se manter fiel. Continue orando, continue adorando, continue firme, continue declarando, continue pregando o evangelho para quem está perto, continue falando do Senhor, ainda que as coisas não estejam muito bem contigo. Vai passar, o Senhor vai te sustentar, Ele vai te levantar na hora certa, e as pessoas vão reconhecer, até aquelas que praticaram injustiça, porque foram enganadas pelas trevas, vão reconhecer que foram injustas com você, porque Deus é contigo. A verdade vai chegar. As mentiras não vão durar para sempre. Então confia no Senhor. Você está passando por dificuldades, talvez, porque Deus vai te usar como agente de transformação. E para transformar um lugar, precisa tirar as coisas do lugar. E quem sabe um terremoto vai ter que acontecer. E é com a sua oração, é com a sua adoração, é com o seu amor diante do Senhor, é com a sua fidelidade. Fique de pé. Nós vamos adorar mais um pouco. E se você está passando por um momento difícil,
Um momento de que, para muitos, talvez, olham para a sua situação e pensam assim, eu acho que fulano está com a fé abalada. Porque serve tanto a Deus, e por que ele está passando por isso? Aí você vai dizer, eu estou passando por isso que eu vou ver a glória de Deus. Eu vou ver o mover de Deus na minha vida. Isso que eu estou passando, vai passar. Mas o meu Deus vai fazer uma grande vitória na minha vida. A minha casa servirá ao Senhor. Você vai falar que nem o carcereiro. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas continue adorando. Às vezes o coração está doendo, o corpo está doendo, a cabeça está doendo. Mas adora ao Senhor. Ora ao Senhor. Declara quem Ele é. Ele não abandona os seus filhos. Ele é fiel. Ele é fiel nos seus propósitos. Talvez você tinha uns planos. Os planos mudaram. Mas o propósito de Deus para a sua vida não mudou. Ele continua o mesmo. Ele continua fiel. E você está vivendo uma grande aventura. Você está obedecendo ao Senhor. Você está vivendo uma jornada que você ainda não sabe como vai ser o final. Mas você sabe que ela vai glorificar o Senhor, porque você está obedecendo a Ele. E a obediência ao Senhor gera bênção. E a bênção vai gerar muitas maravilhas, sinais e maravilhas. Quando a gente obedece ao Senhor, até naquelas coisas que não fazem sentido, vai gerar sinais e maravilhas. Se Satanás pegar muito firme contigo, contra você, é porque você é uma ameaça muito grande. Ele pegou pesado contigo, é porque você mete medo nas trevas. Mas ele está batendo agora, mas daqui a pouco é ele que vai levar para sempre. O seu problema é só durante um tempo. O problema de Satanás é eterno. A vez dele vai chegar, mas Deus vai tratar com ele. Agora o Senhor já tratou contigo. Ele já enviou Jesus para te purificar, para te salvar, para te levantar. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. O cansaço não muda isso. O medo não muda isso. As mentiras que as pessoas falam contra você não muda isso. Porque Deus não muda. O que Ele fez na cruz por você não muda. O amor de Deus é leal e dura para sempre. Você pode até estar passando por um momento difícil, que parece que você não consegue sair sozinho, mas o Senhor levantará e mandará um terremoto ali para tirar você, na hora certa. Mas comece você antes adorando, comece você antes orando. Não reclame, Deus, porque eu estou passando por isso. Você fala assim, Deus, eu estou passando por isso agora, mas eu vou dar glória a Deus. Eu vou ter testemunho para contar. Eu vou ter história para contar. Que o Senhor fez grandes sinais e maravilhas. Eu vou falar das pessoas que conheceram o Senhor através de mim. Eu vou falar dos louvores que eu cantei enquanto eu estava naquele momento tão difícil. Eu vou ter história para contar. Eu vou glorificar o teu nome. O teu nome será exaltado. Porque teu amor é real. Porque o Senhor é real. O teu amor é fiel e dura para sempre.